Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui mais uma vez com o podcast oracional. É uma alegria ter conosco. Eu sou Francisco Silva, missionário do Movimento Católico de Evangelização, discipulado de Jesus Cristo. E para esta semana vamos meditar e rezar com a palavra de Deus na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Unidade na diversidade. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado e amada de Deus, a cada segunda-feira deste mês de agosto nós estamos rezando, estamos partilhando da vocação que a igreja bem celebra neste mês. Mês da vocação, mês das vocações. Nós rezemos pelos sacerdotes, pelas religiosas, pela vocação familiar. E nesta semana vamos estar rezando pela vocação laical. A vocação laical não é somente uma vocação que a própria igreja introduziu no meio de nós. A igreja destaca muito neste mês todas as vocações, elas são fundamentais. Não somente a vocação sacerdotal, não somente a vocação religiosa, mas também a vocação do leigo. Não só o leigo na vida profissional, mas também a vida do leigo na igreja. No tempo do Concílio do Vaticano II, o leigo praticamente não tinha muitas atividades na igreja. O leigo não podia pregar, a missa era em latim e o leigo tinha poucas atividades na igreja. Até se brincava dizendo, o leigo antes do Concílio Vaticano II, ele tinha 3 posições dentro da igreja: sentado, de joelhos e de pé. Mas veio o concílio de 1962 a 1965. E com ele trouxe quem? A abertura do Espírito Santo. Esta maravilha na igreja. E a igreja, os bispos, o Papa João XXIII, Paulo VI também, todos os bispos do Concílio do Vaticano II acreditaram no modelo. Inclusive nós temos vários documentos da igreja desse concílio que falam do leigo. Valoriza e chama para trabalhar na igreja. A partir do concílio surgiram muitos movimentos leigos na igreja. Nós podemos destacar, um deles foi a renovação carismática, que abrangeu o mundo até hoje, e é uma maravilha. Então, meus irmãos, é muito bom que tudo isto tinha acontecido. Mas também temos que dizer uma coisa: se a igreja deu a nós essa responsabilidade, essa confiança em nós leigos, nós possamos corresponder a esta confiança. Precisamos dar uma resposta muito séria. E que resposta é essa? A primeira coisa é o nosso testemunho na sociedade de uma vida íntegra, uma vida sensata, discreta, sem escândalos, vivendo de acordo com o Evangelho. É claro que temos os nossos pecados, mas devemos evitar o máximo. A segunda coisa é ter uma vida espiritual. Porque se o leigo não tem uma vida espiritual, não tem uma vida interior. Se ele não reza, se ele não pratica os sacramentos, se ele não medita a palavra de Deus, se ele não estuda a doutrina da igreja, principalmente o catecismo da igreja,
É triste, mas aqui eu vou dizer, ele é um leigo, mas não preparado e bem informado para atuar na igreja. E a igreja dá abertura para nós estudar a fundo sobre a história da própria igreja, mas precisa da busca individual de cada um de nós leigos. E tudo isso não é para você sentir o maioral, eu sou melhor que fulano, que cicrano, não é isso. E sim dar uma resposta à igreja, nessa confiança que a própria igreja colocou em nós. E é muito bonito, é muito bom, meu Deus, quantas portas a igreja abriu para evangelizar. Existe a evangelização de jovens, de casais, TVs, rádios, uma abertura de portas maravilhosa para a evangelização. Uma coisa importante, o leigo tem que ser fiel à igreja. Já dizia os santos padres, sentir cum ecclesia, sentir com a igreja. Como leigo, você não autoriza o que a igreja não autoriza, não proíba o que a igreja não proíbe, não ensine o que a igreja não ensina. E também não queira saber o que a igreja não sabe. Porque senão a gente pode estar querendo ensinando coisas aí que até a igreja não sabe. E será que eu sei? Não. Então, nós não somos pregadores autônomos, individuais. Não. Nós somos filhos da igreja. Nós somos enviados pela igreja. Então nós temos que ensinar naquilo que a igreja manda ensinar. O magistério da igreja, o Papa e os bispos dizem que o catecismo da igreja, diz no catecismo da igreja no parágrafo 899, eles receberam de Cristo o carisma da infalibilidade. Então nós leigos faremos um papel muito bom na igreja, se nós formos fiéis a ela. E assim, amado Jesus, eu quero colocar em oração a todos nós leigos que estamos no caminho, se esforçando no caminho da santidade. Como a palavra de Deus hoje nos orienta, como São Paulo bem escreveu a Efésios: eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês se comportem de modo digno da vocação que receberam. Sim, meus irmãos, essa vocação laical que o Senhor lhe concedeu. Não queira viver como um sacerdote. Não queira viver como uma religiosa, um consagrado. Não. A vocação laical é essa vocação que o Senhor lhe confiou, para você ser instrumento, porta-voz de Deus para tantos e tantas pessoas. Eu vos entrego, amado Jesus, esta vocação laical e te apresento todos os leigos, católicos, apostólicos romanos, para que possa escutar o teu chamado e viver com fidelidade os ensinamentos da Santa Mãe Igreja. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuai a repetir o convite a muitos dos nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas. Dai força para que vos sejam fiéis na missão de apóstolos leigos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Assim seja, meu Senhor e meu Deus.
São Paulo Apóstolo, rogai por nós e por todo o discipulado. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, a você que nos acompanha semanalmente com o podcast oracional. Deixe o seu like, divulgue entre familiares e amigos e busquemos juntos o desejo de salvar almas para o Senhor Jesus. Hoje, mais uma vez, participação especial do nosso Padre João Mascarenhas, concedendo a bênção para você, meu irmão e minha irmã, que tenha uma semana santa e feliz. O meu muito obrigado. Estamos celebrando de modo especial o mês de agosto, que é o mês dedicado às vocações. A igreja, durante toda a semana, todo domingo, a igreja tem um olhar especial para uma vocação também que é sublime e que é especial, daqueles que são chamados, enviados, amados e chamados a trabalhar na messe do Senhor. E queremos, através do podcast oracional, na pessoa do missionário Francisco Silva, peçamos a graça, a bênção e a proteção do nosso Deus, que possa abençoar todas as vocações, todos aqueles que, ouvindo o apelo, o chamado de Deus, foram capazes de se desinstalar do seu convívio familiar, muito deixando suas terras, seu país, para evangelizar em terra distante, através do anúncio da palavra de Deus, mas do testemunho de amor e dedicação aos irmãos, como o próprio Jesus que diz: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Eu vim não para ser servido, mas eu vim para servir. Esse é o apelo, o chamado que Deus faz a cada um de nós, né? Amados, chamados para evangelização, assumindo assim a nossa vocação de se colocar inteiramente a serviço do reino de Deus. Que o Deus Todo-Poderoso, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos os vocacionados e vocacionadas no mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.